Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou vestido assim hoje, né? Aproveitando a deixa do carnaval e aproveitar para gravar esse vídeo então relacionado ao módulo 4, que vai falar sobre a pré-história, correto? A pré-história leva esse nome devido ao fato de ela datar a chegada dos hominídeos, né, na Terra até a invenção da escrita, né, 4000 a.C. Então, por isso que leva o nome de pré-história, pré que vem antes. Mas ela recebe muitas críticas, né, devido, primeiro, por ser uma visão eurocêntrica, né, ela acaba, de certa forma, omitindo alguns acontecimentos da Ásia e da África e vai se concentrar somente em acontecimentos na Europa. Então ela leva algumas críticas com relação a isso e alguns historiadores já até estão revendo isso também. E tem um outro fato também que ela desconsidera toda a cultura dos povos pré-históricos, o estilo de vida, a sociedade, enfim, e como se o povo da pré-história não tivesse história, não tivesse sido levado em consideração. Então, por isso, recebe algumas críticas, tá? Então, já fica a dica aí para vocês, tá? A pré-história, ela vai do aparecimento dos hominídeos, então, como eu falei, né? Os primeiros hominídeos teriam surgido no continente africano há cerca de 4,2 milhões de anos, né? E nós vamos ver que nós temos nessa hierarquia então os primeiros australopitecos, né? Que significa macacos do sul. Aí depois a gente tem o Homo habilis, que é o homem habilidoso, aquele que tinha habilidade em fazer ferramentas e objetos, né, de uso. Depois nós vamos ter o Homo erectus, a palavra erectus vem de ereto, né? Quando o homem começou a andar em posição ereta. Nós vamos ter o Homo sapiens de Neandertal, né? Que ele vai ter um vasto conhecimento do fogo. E um detalhe muito importante do homem de Neandertal é que ele vai ser o primeiro homem que vai ter a noção de morte, né? De enterrar os seus entes queridos. Então, eles vão ter essa visão de que a vida é passageira, já naquela época, e que todos morrem um dia, certo? E também o outro homem seria o Homo sapiens sapiens, que é nós, né? A palavra sapiens sapiens significa duplamente sábio, ou seja, aquele que sabe que sabe. Então nós vamos ter os australopitecos, depois o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo sapiens de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, que somos nós, que surgiu há cerca de 100 mil anos atrás, certo? O período da pré-história é dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte é o período paleolítico, né? A palavra paleolítico significa pedra antiga, a palavra lítico no grego significa pedra, ou idade da pedra lascada, certo? Então, o primeiro período da pré-história seria esse, que é cerca de 10 mil anos antes de Cristo, tá? Como é que viviam essas pessoas no Paleolítico? Geralmente eles eram nômades, né? O que é nômades? Aqueles que hoje estão aqui, amanhã estão lá. Eles não tinham lugar fixo de morar. Eles estavam, dependendo, acabava a comida aqui, eles se deslocavam para outros lugares. Então eles não eram sedentários, eles eram nômades, certo? Eles caçavam, eles coletavam frutos, e eles conseguiram manipular o fogo nesse período. Eles não tinham domínio do fogo, mas já manipulavam o fogo. E faziam pinturas nas paredes, ou seja, pinturas rupestres, tá? No segundo período é o período neolítico. A palavra neo significa novo e lítico pedra, pedra nova ou pedra polida. Por que polida? Porque eles poliam a pedra naquela época para fazer ferramentas de corte. Assim como a mãe faz em casa, o pai faz quando vai assar um churrasco, que ele fica amolando a faca naquela pedra de amolar, eles tinham o mesmo segmento na época, né? Então eles esfregavam uma pedra na outra e viam que ela ficava afiada e com isso daria para usar como corte, certo? Eles poliam as pedras, eles criavam objetos, eles construíram canoas e barcos nesse período também. Isso pode explicar a chegada deles aqui no nosso continente americano.
a teoria, né, de que eles tenham chegado no continente americano. Eles inventaram a roda no período neolítico. A principal conquista deles foi a agricultura. Então, a principal conquista desse período neolítico vai ser a agricultura, porque se chegaram até nós foi graças à agricultura, certo? A agricultura ela é de grande valia até hoje, é considerado uma das maiores revoluções, né, inventada pelo homem, foi a revolução agrícola, certo? A idade dos metais, ou idade do bronze, depois, então, vai ser entre 5.000 e 4.000 antes de Cristo, o período da idade do bronze, é quando eles vão começar a usar o bronze como ferramenta, como metal. E aí eles vão começar a manipular os metais, e aí vai surgir a metalurgia também nesse período, certo? Foi um período de mudanças, houve muitas mudanças nesse período, certo? Principalmente começou o aumento da população por causa da agricultura. A agricultura ela vai começar a ser uma coisa de suma importância, porque vai começar a sobrar comida. As pessoas não vão precisar mais se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimentos, então a população vai crescer, vai se tornar uma população sedentária, porque não precisa mais do seu deslocamento. Vai ter a divisão do trabalho, então vão começar a dividir os trabalhos, uns vão cuidar da agricultura, vai começar a se criar gados, outros vão cuidar da pecuária. Vai ter uma concentração de poder, então algumas pessoas daquele ciclo ali vão começar a se tornar mais poderosas. Concentração de terras também, as pessoas vão começar a concentrar terras, e aí vai começar a ideia de propriedade privada. E passou a existir desigualdades sociais, porque uns tinham muito, outros tinham poucos, né? E surge então as cidades e a revolução urbana. Então é um período de grandes mudanças, esse período. Sobre a pré-história na América, certo? Sobre a pré-história da América. A teoria mais aceita, porque o primeiro homem, o homem mais antigo, ele teria sido, vamos dizer assim, o primeiro Adão e a primeira Eva teria se iniciado na África. E como é que eles chegaram até a América? A teoria mais aceita é que eles tenham vindo pelo Estreito de Bering, né, entre o Alasca e a Sibéria. Então é a teoria mais aceita, que eles tenham saído da África, ido para a Europa, passado pela Ásia e chegado até então no nosso continente, passando pela América do Norte, América Central e chegando na América do Sul. Isso cerca de 11.500, né, antes de Cristo, né? Mas tem uma teoria pelos arqueólogos que encontraram, né, fósseis antigos, foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, né, alguns esqueletos humanos que data bem antes de 11.500 anos antes de Cristo. Então, acredita-se que o ser humano, né, as pessoas tenham chegado aqui no nosso continente bem antes dessa data, 11.500, certo? E a pré-história no Brasil, né? Tem a pré-história da América e a pré-história no Brasil, certo? Aqui nós tivemos 3 povos, então, o povo de Lagoa Santa, né, que os achados arqueológicos encontrados ali. Tem os homens de Umbu, que seriam os homens que viveram nas florestas, certo? E um outro povo, né, seria os sambaquis, que viveram no litoral do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. A palavra sambaqui significa homens de conchas, porque como eles viviam no litoral, então eles comiam o molusco que tinha dentro da concha e jogava o resto fora, né, a casca ali, né, criando um monte de conchas. Por isso que sambaqui significa homens das conchas, né? Então esses 3 povos é que teriam habitado a nossa pré-história brasileira. Beleza? Então, pessoal, basicamente seria isso, né? O módulo 4, que trata da pré-história, tá bom? Um abração e tudo de bom, até o próximo. Até mais.